as de alto exército e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach na vida de todos nós. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje é Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, quer dizer, não deixe que ninguém lhe engane. Tem muitos mentirosos, inclusive no meio da gente. Lá no versículo 9, ele diz, o Messias diz que são da sinagoga de Satanás, se passam por judeus e não são, mas mentem. Então esses mentirosos estão infiltrados no nosso meio hoje, do jeito que viveram infiltrados no meio do povo de Yahweh por tanto tempo, até ao ponto de deturpar e mudar, esconderem o nome verdadeiro do Pai e do Filho e fazerem muitas artimanhas, digamos assim, ensinados ou manipulados eles por Satanás. Eles hoje estão no meio da gente. Muitos que se dizem Yahudim, que receberam a verdade, estão praticando as coisas malignas. Estão vendendo a palavra, estão fazendo comércio com a palavra de Yahweh, se dizendo que são os bambambam, que é os que fazem tudo. Tem pessoas se passando pelo próprio Yahshua. Se eu não me engano, é lá para Bando de Minas Gerais, que tem um cidadão lá que se diz e tem um monte de seguidores, velho. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça, que eu digo direto, irmão, leiam a Bíblia. Leiam até vocês decorarem, para quando alguém mentir para você dizer, opa, mas isso aqui não está na Bíblia não. Ou você simplesmente não, irmão, lá não está dizendo dessa forma não. Como é que a pessoa se diz ser o Yahshua que nasceu de novo? Se ele nasceu de mulher novamente, se nasceu de mulher, esse cidadão, ele não pode ser jamais Yahshua. Porque o Yahshua, quando voltar, nosso Salvador, ele vai vir nas nuvens. Isso é claro, tem várias passagens dizendo isso. E ainda tem um monte de idiotas. É dessa forma que tem que ser tratado. Não posso passar pano quente na safadeza de ninguém. Um monte de idiotas que se acreditam numa pessoa dessa e vai seguir ela. E tem um monte de idiotas piores ainda que patrocinam esse tipo de endemoniado. E Yahshua está dizendo, tome cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém tome sua coroa. Ele está dizendo, cuidado para ninguém lhe enganar e tomar aquilo que já foi lhe dado. A sua salvação. Porque, meus irmãos, eu estava vendo, ontem eu estava fazendo uns estudos em outros canais e vendo matérias e tudo. Meus irmãos, olha só como o inimigo ele entra na mente das pessoas que Paulo disse, peça para que Yahweh, lá no capítulo 12 de Romanos, ele renove sua mente, ele fortaleça sua mente. Porque tem gente, meus irmãos, olha só, porque em Apocalipse diz que a marca da besta vai ser colocada na mão ou na testa. Meus irmãos, acreditem, tem pessoas tão idiotas ao ponto que tem gente que, é sério o que eu vou dizer, tem gente que está mandando amputar, está amputando a mão direita. E olha que isso é estudo realizado há 3 a 4 anos atrás. Já tinha gente fazendo esse tipo de coisa. Imagina agora que os sinais estão tudo os sinais agora estão claros, como a luz do sol, está claro. As pessoas fazendo isso. Eu pergunto a essas pessoas da mente fraca que não se submetem ao jugo de Yahweh, se ajoelhar e orar 3 vezes, 4 vezes por dia, 5 vezes, até que
como o apóstolo Tiago, Jacob, diz, peça entendimento. Se você não tem entendimento, peça a Yahweh que ele dá e não passe em rosto. Meu irmão, como é que a pessoa amputa a mão direita com medo de ser colocada a marca? Agora, em Apocalipse também diz que pode ser na mão ou na testa. E aí, eu pergunto a você, vai mandar cortar a cabeça? Seu abestalhado. Você que está fazendo isso, você que está se deixando induzir por palavras que vêm de Satanás, não pode vir de origem divina jamais. Olha, Paulo na carta aos Romanos, ele diz assim, capítulo 12, e vivam conforme os padrões, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Yahweh os transforme pela renovação da mente. Pela renovação da mente. Como eu estava dizendo, irmãos, chegou o cliente aqui, eu tive que parar. Romanos diz assim, mas deixem que Yahweh os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Meus irmãos, tem que deixar Yahweh renovar nossa mente. Não é deixar as pessoas não, é por isso que eu sempre repito em todos os vídeos, leiam a Bíblia, não tenham preguiça. A pessoa passa 2 horas no TikTok, vendo porcaria, dancinha, vendo receitinha, vendo no Kawaii, vendo, mas por que estou ganhando dinheiro? Meus irmãos, 2 horas que você passa perdendo tempo nessas redes sociais, vendo bobagem, você está lendo, você lê um livro, um capítulo, como eu disse, o livro de Lucas, Evangelho, é 24 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você em 24 dias lê todo o Evangelho. Então você vai anotando, lendo, anotando, e você vai ter o pleno conhecimento. Como eu disse, eu vim trazer o pleno conhecimento. E está na Bíblia o conhecimento, a verdade, para que vocês não caiam, para que nós não caiamos nas armadilhas desses charlatões. São mentirosos. Como Yahshua disse, são mentirosos. Não, dizem ser judeus e não são. Dizem ser aldins e não são, mas mentem. Mentem para ganhar dinheiro. Como Paulo disse, essas pessoas vivem simplesmente fazendo longas conversas, orações prolongadas na casa das pessoas, simplesmente no intuito de ganhar dinheiro. Mas fulano é cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, tomem cuidado. Se a pessoa está fazendo alguma coisa, está orando por você, e no final da oração ela vem pedir dinheiro, manda esse endemoniado se embora, porque a palavra diz que dá de graça o que de graça recebestes. Se ele nos dá um dom de cura, um dom de profecia, um dom de fazer imersão, e a gente cobrar por isso, qualquer um que venha fazer isso, ele não é servo do Messias não, é servo de Satanás. Então, meus irmãos, nesses últimos dias vão se levantar pessoas piores, e olhe que ainda não surgiu aquele que Apocalipse fala que vai fazer sinais no céu. Imagina, se com palavras estão incentivando, estimulando as pessoas a amputar um braço, imagina quando apareceu o antimachia, falso profeta, com autoridade que será dada a eles para fazer sinais no céu. A palavra diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Essas pessoas vão se cair de joelho nos pés dele e vão chamar ele do Criador, vão se submeter a ele, à vontade dele em tudo. Então, meus irmãos, como Paulo disse, eu repito novamente, deixe que Yahweh renove sua mente. Tiago diz, peça discernimento a Yahweh, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você não sabe ler, se você está assistindo esse vídeo e não sabe ler, tem a Bíblia em áudio, Cid Moreira. É só você, mas lá tem uns nomes blasfêmicos. Irmão, eu leio a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Eu faço estudo aqui, ó, tá velhinha, toda acabada. Olha, cheio de anotações.
Mas toda vez que tem aquele nome, eu substituo pelo nome de Yahweh. E é em automático, já está no automático já. Eu vou passando a vista por cima e vou lendo, já substituo automaticamente. Então quando você estiver ouvindo a Bíblia em áudio, é só você, quando ouvir falar aqueles nomes, Deus, Jesus, você na sua mente concebe Yahusha. É só você trocar na sua mente, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos dando entendimento para fazer essas coisas. E com o passar do tempo, vai se tornando uma coisa automática. Você vai passando a vista assim, quando vê um nome em algum canto escrito nome blasfêmio, o nome Jesus, você já pensa. Você repreende as coisas do inimigo e já fala no nome verdadeiro. Leia no nome verdadeiro. Passa a vista por cima, mas diz Yahusha. Pronto, é assim que eu faço. Amém, meus irmãos? Então eu fiz esse vídeo só para alertar os irmãos, porque está chegando os tempos os tempos difíceis em que o anti-Machia vai se manifestar e ele vai ter poder para fazer sinais nos céus. Vai ser dada autoridade para ele fazer sinais nos céus. Imagina quando ele fizer prodígios. Como está escrito que fará prodígios que, se possível, enganará até os escolhidos. Nós temos que nos preparar para isso. Não acreditem. Quando disser o Messias está ali, não vá. Se ele disser está dentro da casa, não entre. Porque ele vai vir nas nuvens. E todo olho verá quando ele vir nas nuvens, com poder e grande glória. Então ele vai vir acompanhado do seu exército celestial. Então, se aparecer um comedor de feijão aí na sua casa, que nasceu de mulher, se passando pelo Messias, peça para ele virar as costas e pega ele com um cipó de goiabeira e dê 3 lapadas nos pinhaços, para ele sair nas carreiras. Porque é endemoniado, não é o Machia não. O Machia, quando ele surgiu lá nas alturas, com poder e grande glória, no livro de Apocalipse fala que todas as nações se lamentarão. Quem vai se lamentar? Quem estiver do lado do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Mas nós que fomos resgatados, como Paulo diz, fomos resgatados, justificados e santificados no nome de Yahusha, nós vamos nos alegrar. Por que nós vamos nos alegrar? Porque naquele momento estaremos sendo transformados e levados para se encontrar com o noivo. Então, meus irmãos, para não se prolongar mais, eu oro para que Yahweh dos exércitos, em nome de Yahusha Machia, faça morar nos nossos corações e nos dê discernimento, que Ele molde a nossa mente para que a gente esteja com o capacete da fé para nos livrarmos das armadilhas do inimigo. Então, fiquem todos na paz de Yahweh e na graça maravilhosa de Yahusha Machia. Amém?